senhores, bom dia. Muitos são os motivos que nos fazem considerar extremamente gratificante o dia de hoje, quando inauguramos este ciclo de conferências Brasil rumo ao século XXI, com o tema a estabilização econômica como condição essencial ao desenvolvimento sustentável. O primeiro deles é a agradável receptividade do público em geral, que ora superlota esse auditório. Foram quase 400 inscrições registradas. Lamentavelmente, não pudemos atender a outras excedentes à quantidade prevista. Aos presentes que ainda não encontraram espaço disponível, eu gostaria de comunicar que em outro auditório, localizado no andar térreo deste prédio, encontra-se instalado um telão e também um serviço completo de café. O segundo motivo especial é contar com a honrosa presença de nossos ilustres conferencistas. O economista Luiz Paulo Rosenberg, o jornalista Vilas Boas Correia e o deputado Antônio Delfim Neto, que prontamente aceitaram o nosso convite e nos honram neste momento, como de vezes anteriores, com as suas prestigiosas participações e contribuições ao sucesso deste evento. Cabe também destacar as presenças como coordenador dos debates do ministro Murilo Badaró e como debatedores, Dr. Marcos Raimundo Pessoa Duarte, presidente do BDMG, Gilma Viana Rodrigues, presidente da FAENG, Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais e do SEBRAE, de José Pereira de Campos Filho, presidente da Itambé, e de Durval Campos Guimarães, nosso colega do Mercado Comum. Merecem ser também destacadas as presenças aqui, entre nós, como convidados especiais dos senhores ministros João Camilo Pena, Francisco Américo Matos de Paiva e de Eduardo Noronha. Estão presentes também as diretorias do BDMG, da FAENG e Itambé. Eu quero que todos eles se considerem como membros integrantes desta mesa de trabalhos. O terceiro motivo de satisfação bastante especial desta manhã é a grata oportunidade de retornar a esta honrada instituição, o BDMG, que tive o orgulho de presidir por 2 anos. Nesta ocasião, há 7 anos atrás, iniciávamos aqui a divulgação mensal de um documento técnico, analítico e reflexivo, intitulado Carta Econômica, que dispunha de uma tiragem de 30.000 exemplares. Sem dúvida, aquela publicação permitiu-nos a inspiração e a ousadia de lançarmos, tempos depois, o Mercado Comum, que ora entregamos a todos os senhores, em primeira mão, na sua edição de número 54. Utilizávamos antes, como critério para a divulgação de cada edição da citada Carta Econômica, a realização de uma palestra, sempre proferida por ilustres e renomados conferencistas. Gravadas em videocassete, as suas cópias continuam até hoje, mantidas em nossos arquivos como verdadeiras preciosidades. Coincidências à parte, por ordem, as primeiras palestras naquela época foram proferidas exatamente, além por outras, por Rosenberg, Vilas Boas e Delfim Neto. Senhoras e senhores, também, há quase 7 anos, aqui nesta Casa do Desenvolvimento Mineiro, fora lançado em 7 volumes o documento intitulado Economia Mineira, Diagnóstico e Perspectivas, tratando não apenas das questões locais, mas fundamentalmente das necessidades maiores a exigir da nação brasileira, novas trilhas, posturas e novos rumos ao melhor amanhã que todos almejamos construir. Não se tratava mais de se propugnar a discussão da perda do trem da história, e sim o de se conseguir o ingresso ao foguete do futuro. Como a seguir se pode verificar, o mencionado documento permanece como uma boa fonte de pesquisa e consultas. Citamos, por exemplo, as exigências
para que o país pudesse alcançar o crescimento econômico sustentado com modernização. 1. Sintonia com as transformações em curso na economia mundial. 2. Redefinição do papel do setor público na economia. 3. Desconcentração da renda nacional. E 4. Aprofundamento e consolidação da democracia. Relativamente a nosso Estado, era sugerida que a ação modernizadora do governo estadual é também fundamental pelo efeito demonstração que certamente propagará pelo país, considerada a posição peculiar de Minas no conceito nacional, o Estado equilíbrio, o Estado síntese dos problemas e das potencialidades nacionais. Meus amigos, esse ciclo de conferências Brasil rumo ao século XXI propõe-se manter acesa a discussão isenta e séria dos principais problemas da nação brasileira, objetivando-se o encontro dos melhores caminhos a um desenvolvimento econômico sustentado, com plena consciência e justiça social. Pretendemos repeti-lo a cada 60 dias, trazendo aqui para debate as ideias e experiências de expoentes do pensamento nacional. A sua formatação obedecerá à seguinte diretriz básica. 1. Não objetivando em nenhuma circunstância fins lucrativos, o acesso ao público será amplo e gratuito, mediante, evidentemente, o critério de inscrições e registros prévios. 2. Serão gravados em fitas de videocassete, com cópias disponibilizadas gratuitamente a associações, faculdades, sindicatos, etc. Poderão ser transmitidos por rede de TV e rádio, com absoluta liberdade de divulgação por parte da imprensa em geral, que será sempre muito bem-vinda. 3. A publicação Mercado Comum publicará a íntegra dos ciclos de conferências em suas edições normais. O Brasil rumo ao século XXI, inicialmente conta com a imprescindível parceria, promoção e apoio do BDMG, FAENG, Itambé, Rede Minas de Televisão e Centro de Pesquisa e Estudos Mineiros. Desde já, a eles dedicamos o total sucesso da realização desse primeiro evento. Sem as suas indispensáveis adesões, desde a primeira proposição, não seria possível fazê-lo com o esmero que a circunstância exige cumprir. Agradecimentos muito especiais ao Roberto Simões, Jacques Gontijo e Alberto Vanderlei, que acreditaram nesta possibilidade e contribuíram com todo o empenho pessoal para a sua realização. Os debates dos expositores com público se dará ao final de todas as exposições. No entanto, as perguntas, sempre por escrito, poderão ser encaminhadas às nossas equipes de apoio, que se encontrarão localizadas nas laterais deste auditório e serão destinadas ao coordenador-geral, o ministro Murilo Badaró. Eu passo, nesse momento, a palavra ao primeiro expositor, o economista Luiz Paulo Rosenberg. Bem, eu acho que é uma oportunidade excelente essa que o Carlos Alberto nos oferece, de examinar a estabilidade, o esforço de estabilização da economia dentro de um contexto mais amplo. E eu queria começar essa avaliação colocando 4 pontos que me parecem pré-condições quase que indiscutíveis, fatos absolutamente objetivos. O primeiro deles é de que finalmente chegou um governo cuja prioridade é acabar com a inflação. E 18 meses de estabilidade demonstram o anseio da sociedade em relação a esse produto. Não é possível continuar num sistema de concubinato com inflação, que foi mantido por 40 anos, e que é o único responsável por esse país atribuir aos 80% mais pobres da população 20% do PIB e aos 20% mais ricos 80%
da riqueza nacional. É evidente que com 50% de inflação e a classe alta podendo aplicar em overnight que rende, qualquer que seja essa inflação, mais 2, enquanto o assalariado mínimo tem que deixar aquele dinheiro na gaveta, sendo esmerilhado a uma taxa de 50% ao mês, não é possível se construir uma sociedade. Ou seja, o fato de se começar a combater a inflação é, sem dúvida, o passo mais importante a ser dado no sentido de chegar no próximo século com uma sociedade minimamente organizada. E é a partir dessa premissa que eu acho que a gente tem que analisar o que está acontecendo. O Zero Hora me acusou de ser o defensor mais crítico do real. Eu acho que é essa postura. A gente bate no real, a gente critica a pilotagem, mas jamais colocando em risco a hipótese de que a inflação brasileira tem que ser eliminada definitivamente. Pelo contrário, o que não dá é para aceitar a 25% como sendo um resultado excepcional e sustentável. Segunda colocação que eu gostaria de fazer é de que ninguém combate inflação com flores. Imagina um carro que vem a 50% ao mês e você vai brecá-lo para 1%, 2%. Então você vai gerar uma aflição enorme dentro do setor público, você vai impor sacrifícios ao setor privado e você vai produzir uma massa de desemprego. Algo parecido com o que, durante o governo Figueiredo, sob a liderança do ministro Delfim Neto, nós tivemos que fazer quando mudou radicalmente as condições de financiamento da dívida externa dos países em desenvolvimento. O Brasil tinha que passar de um país que, por causa de compromissos durante a década de 70, estava necessitando quase 20 bilhões de dólares por ano de financiamento, para um país que necessitasse zero, se possível, produzisse até algum excedente. O Brasil fez esse ajustamento, foi o único país no mundo que realmente se ajustou em relação à dívida externa, mas é claro que a fricção provocada por um ajustamento desse, em que nós tivemos que começar a produzir de tudo para exportar e entrar novamente no esforço de substituição de insumos energéticos, produz uma perda de energia significante. Então vamos deixar de lado qualquer ilusão de que se possa combater a inflação com festa, com alegria. O que sim tem que ser feito, maiormente pelo economista, que é o cientista da alocação eficiente de recursos, é uma minimização desse sofrimento. Não é em nome da tranquilidade dos que vivem em Brasília que se vai fazer um plano que agride o setor privado e, portanto, maximiza, ao invés de minimizar esse sofrimento. Terceira constatação que me parece importante ser feita é o seguinte: o Brasil não anda em linha reta. Não adianta a gente sentar e ficar com concepções de programas de estabilização em que o Brasil vai de A a B pela menor distância, duela quem duela. Aqui não tem duela quem duela. Isso aqui funciona por meandros, vai como um rio. Senão nós vamos chegar? Vamos chegar no mar. Eu acho que a grande diferença entre caminhar por meandros, como nós estamos fazendo, e o que nós tínhamos no passado, é que até Collor, o que nós tentávamos fazer era o rio subir a cachoeira. Pelo menos essa reversão aconteceu. E, finalmente, quarto, não vamos esquecer quem nós elegemos presidente da República. Fernando Henrique Cardoso é um social-democrata, é um homem que não tem compromisso nenhum com privatização, com liberalização excessiva da economia brasileira, e que, para quem amigos são amigos. Ponto. Esse é o dado. Existe um lado bundão no nosso presidente que é inegável. Ele não chama Fernando Collor Cardoso, ele chama Fernando Henrique Cardoso, e nós vamos ter que aceitar essa realidade. Isso posto, eu quero dizer que eu considero os resultados alcançados pelo Plano Real e a saúde do Plano Real como semente de nos levar ao próximo século com a economia estabilizada, espetaculares. 18 meses de estabilidade. Se você pega o desempenho da balança comercial nos últimos 3 meses, dessazonaliza, nós estamos numa trajetória de 53 bilhões de dólares de exportação, 47 bilhões de dólares de importação. Isso dá de 5 a 6 bilhões de dólares de saldo comercial. Nós vamos receber, brincando, de 5 a 6 bilhões de dólares de investimento direto, é mais ou menos o tamanho do nosso problema para o ano que vem. Ou seja, faz um déficit em transações correntes no ano que vem de uns 6 bilhões, financia praticamente com investimento direto. Um país que tem um excesso de reserva como o nosso, é uma condição inicial
completamente diferente da que nós tínhamos há um ano atrás, quando um débil mental havia colocado a taxa cambial na casa dos 80 centavos por dólar, ameaçando o nível de reserva, tendo que praticar uma taxa de juros maluca para atrair capitais, justamente quando o México resolve abrir o bico. Temos hoje uma robustez dessas contas muito maior. O Brasil hoje, acho que seria afetado por um problema México, muito mais como foi o Chile há um ano atrás do que como fomos nós e a Argentina. Segundo, inflação só está transitando aí entre 1 e 1,5 por causa do exagero desse governo em busca de arrecadação via tarifas públicas. Desde junho, praticamente, que a grande causa de inflação são aumentos de água, luz, esgoto, pedágio, saneamento, enfim, o governo é o responsável pelas grandes pressões autônomas de inflação. Preços industriais com essa política cambial não tem como subir, e a agricultura foi extremamente generosa com esse plano, até mais do que suportaria. Teve alguma recuperação nesse começo de segundo semestre, mas já está totalmente solidária. Daqui para frente, o desempenho da inflação é um negócio maravilhoso. Passado esse impacto do reajuste de energia e telecomunicações, vocês podem esperar para fevereiro já a inflação abaixo de 1%. Nós entramos em fase de agricultura novamente remando a favor, serviços com gordura despejando, sei lá, preços privados não mais do que 0,5%, acho que daí para baixo. Portanto, eu trabalharia com inflações extremamente baixas no começo do próximo ano. E é isso o critério que você tem que ter para avaliar um plano. Tem algum artificialismo nesse plano? Tem uma taxa de juros maluca, que nós já vamos falar, mas que poderia perfeitamente ser dispensada sem nenhum prejuízo para a estabilidade. Tem a necessidade de incrementá-lo, implementá-lo definitivamente com os ajustamentos estruturais, mas não tem nenhuma ameaça imediata. Não é que tem algum preço congelado, que tem algum artificialismo. Não, eu não consigo ver uma inflação maior do que 15% para o ano que vem, por mais que eu tente ser criativo. Eu preciso pensar realmente em alguns acidentes bem sérios de percurso para chegar lá. Bom, nota 10 então para o programa. Está muito longe disso. Entre você reconhecer que tem um plano de estabilização consistente, compacto, e que só precisa avançar na direção correta para se manter vivo, até atribuir à sua pilotagem uma nota alta, isso aqui é como uma Ferrari andando no deserto guiada por um bêbado. A Ferrari é a Ferrari, o bêbado é o bêbado. O que está se fazendo em matéria de sofrimento gratuito nesse plano é algo, sabe, digno de um tribunal de Nuremberg para economista por genocídio empresarial. Ou seja, essa combinação maligna de tributação crescente, desde que Fernando Henrique assumiu o Ministério da Economia, o país vê os seus impostos crescerem cerca de 30% ao ano. Por muito menos, nesta terra, Tiradentes foi a Inconfidência. Ele deve estar virando na tumba, porque é uma derrama como nunca se viu antes no Brasil, nem ditadura. Alguém teve coragem de promover uma duplicação de arrecadação em coisa de 3 anos. Pior é que no primeiro ano da sua presidência, o déficit público cresce 5% do PIB. Gente, 5% do PIB, em termos operacionais, o PIB nominal, o déficit nominal é uns 8% até o final desse ano. Quando nós estávamos com superávit, é um negócio de maluco. É o que dá quando você tenta trabalhar sendo ministro da Economia e dividindo a área econômica. Sabe, leva drible da vaca de tudo quanto é ministério, de tudo quanto é empreiteiro, de tudo quanto é gastador. Então, é óbvio que se eu vou ter que aumentar o pagamento de impostos e ter que suportar um gasto público adicional, o setor privado vai ficar constrangido, vai ficar comprimido por essa situação, vai desempregar mais. Em cima disso, brinca com taxa cambial como brincou e bota a taxa de juros mensal, onde o mundo coloca a anual, é evidente que não pode ter condições de competição.
O massacre é essa sensação de orfandade que a gente sente. O que aconteceu? Eu estava com 1 de recursos de terceiro para 3 há 1 ano atrás e hoje estou quebrado. O que eu fiz de errado? É o que grande parte do empresariado pensa. E é evidente. Com teu preço praticamente congelado e tendo que suportar uma prime rate de 4,5%, 5% ao mês, é uma situação como a que nós estamos vendo. E onde tudo isso deságua? Deságua no lugar básico que qualquer pessoa minimamente familiarizada com o funcionamento de economia sabe. Deságua no sistema financeiro. Em quem nós vamos descalçar a bota de não ter dinheiro? Em quem a gente vai pedir emprestado e não conseguir pagar. Por isso, os níveis de inadimplência do sistema financeiro brasileiro estão nos seus patamares mais elevados e não tem nada a ver com o programa de combate à inflação em si. Você pode fazer programa de combate à inflação, isso vai diminuir float, etc., mas é um problema que perfeitamente administrável. Nós já tivemos essa experiência no passado aqui no Brasil. O que está fazendo a diferença nessa crise é exatamente o nível de inadimplência provocado pela truculência. O governo aumenta a taxa de juros, restringe crédito, põe IOF, põe compulsório, não dá. São 20 tiros para espantar uma rolinha na cabeça dela. Então, nós temos um senhor problema, assim, no sistema bancário, que requer muita arte para ser tratado, que, infelizmente, depois de criado, ele passa a ser nosso, inclusive de nós todos que criticamos e sofremos com essa taxa de juros, e outra vez está aumentando. Estamos sentindo esse constrangimento, esse sofrimento pela forma como o plano está sendo pilotado. Então, essa trindade, déficit público com tributação crescente, taxas de juros extorsivas com comprometimento da saúde do sistema bancário e as brincadeiras feitas no passado com taxa cambial promovem um cenário de debilitação do setor privado que vai complicar o desenrolar do plano. A boa notícia que eu tenho para vocês é que o nível da atividade nesse último trimestre vai ser bem mais baixa do que o governo esperava. Ele imaginava um Natal parecido com 94 e vocês vão ver que no final nós vamos estar com um Natal muito mais parecido com o de 93. Essa é a boa notícia. A má notícia é que o primeiro trimestre do ano que vem vai ser pior. É evidente. Nós vamos acabar ainda com estoques. Vocês estão vendo shoppings abrindo e ninguém comprando. Vocês estão vendo liquidações em dezembro. É um negócio inédito. Mesmo assim, nós vamos ter estocagem. E nós vamos ver empresas de porte médio esperando esse Natal como um sinal de alento, não encontrando esse sinal de alento. E, consequentemente, eu acho que nós vamos ainda ver a inadimplência subir. Fica o ponto de interrogação de como o governo vai administrar essa crise do sistema financeiro. É evidente que nós não temos 4 bilhões para ir colocando em cada banco que abriu o bico. A resistência política tende a crescer. Quanto mais competente, quanto mais privada for a solução para esse problema, mais rápido fusões que prescindam da intervenção governamental, mais rápido vai ser o nosso reencontro com o crescimento. Se esse processo se prolongar, a coisa pode ficar bem mais complicada. Eu até sugeriria ao Carlos Alberto daqui a 6 meses convocar outro encontro desses e a gente reavalia a situação, porque crise bancária não se brinca, nem se faz profecias, reza-se e observa-se. Essa é a norma para quem está fora do Banco Central. De qualquer forma, eu queria dizer para vocês o seguinte: qualquer projeção de crescimento do PIB acima de 2% para o ano que vem é otimismo descarado ou sem vergonhice. Não tem opção. É esse mesmo governo que te falava em 6% de crescimento para esse ano, e você vai ver que nós vamos fechar muito mais para perto de 4%. Consequentemente, pressões inflacionárias não vão aparecer. Eu não consigo ver um câmbio no final de 96
acima de 1,05, 1,07, e taxas de juros caindo dramaticamente assim que um mínimo de bom senso consiga penetrar as mentes tacanhas que conduzem a política monetária desse país há algum tempo. Acho que essencialmente é um cenário em que é inverso 96 de 95. 95 nós entramos com euforia e saímos com desalento. 96 nós entramos na fossa e saímos esperançosos. Estou curioso para escutar meus companheiros de mesa muito mais habilitados do que eu para falar do quadro político, mas com o meu viés de economista empedernido, eu acho que o ganho da eleição é a estabilidade de preço. E que se o Fernando Henrique conseguir manter a inflação nos níveis que nós estamos projetando, vai ser muito difícil alguém se eleger prefeito atacando o governo. Se for isso, talvez a gente consiga aprovação no Congresso mais rápida em 96 do que tínhamos em 95. Mas isso é uma hipótese que eu levanto. O que sim me parece positivo é que eu vejo o governo, de 20 dias para cá, acordou em relação ao problema do déficit público e está batalhando por essa reforma administrativa. Ele tem instrumentos, não precisa de reforma constitucional para segurar gasto público, precisa vontade, precisa achar que não é o governo que vai resgatar a dívida social, mas sim o crescimento de produtividade no setor privado. Eu ainda sou capaz de comprar essa ideia de que as contas públicas em 96 possam estar mais arrumadas, melhor arrumadas, do que estiveram em 95. Ou seja, vamos terminar 96 mais perto do século XXI que a gente gostaria do que estamos terminando 95. E isso, para mim, é uma boa notícia. Eu volto a insistir. Não é o caminho de menor resistência, não é o caminho de otimização da trajetória, mas com aquelas 4 limitações iniciais, inegavelmente, é um outro Brasil, há uma seriedade, uma consistência, um padrão ético em tudo que se faz nesse governo, que realmente faz com que a gente se sinta, se não orgulhoso, pelo menos certamente parte do governo que está aí. Torcer a favor dele, aplaudi-lo pelo que faz de certo e sentir que, criticando, talvez a gente contribua para uma melhoria da condição da política econômica, é realmente um alento, algo que não se sentia há bastante tempo e, para mim, a nota de esperança em relação à forma como nós vamos chegar ao próximo século. Muito obrigado. Eu passo a palavra ao primeiro debatedor, Dr. Gilman Viana Rodrigues. Bom dia, senhoras e senhores. Meus cumprimentos especiais aos componentes da mesa, que nos abrilhantam aqui com as suas presenças e me suportando ao lado. E a alegria de estar aqui mais uma vez colocando posições do empresariado mineiro, ouvindo analistas e estudiosos dos cenários nacionais, e Minas Gerais se coloca, neste momento, como uma tentativa de gerar um modelo de provocação nas reflexões da nossa perspectiva sustentável do futuro. Que perspectivas transitórias, perspectivas através de trampolins, certamente já estão exauridas. A busca que fazemos ao trazer aqui pessoas competentes como os que estão listados para nos falar. Competente como o Luiz Paulo Rosenberg já nos falou. É uma permanente indagação se todos pensamos diferentemente certos ou se todos pensamos diferentemente errados.
E se estamos todos diferentes, se estamos todos errados, não há esperança de encontrarmos uma luz que nos indique o caminho certo? Quando o expositor Luiz Paulo Rosenberg nos fala de um presidente sociólogo, e por conta disso, nós temos que conviver com o perfil de um governante que tem alergia à privatização, nós temos que urgentemente buscar na pesquisa os antialérgicos que o Brasil precisa. É muito penoso constatar que isso é verdade, mas não é possível aceitar que essa verdade perdure. Me preocupa, doutor Luiz Paulo, o senhor falou de passagem sobre o déficit da dívida pública, mas o exercício da dívida interna é algo que não tem tamanho comparativo com qualquer acidente que se conheça na vida da economia. Os custos públicos estão sofrendo uma canhestra posição do governo, como o Luiz Paulo falou, independente de leis, porque o cenário político corporativista brasileiro, nos emaranhados brasilianos, não permite ser pragmático em busca de um Brasil definitivo. A reta que se busca para o Brasil não é a reta teórica do menor espaço entre dois pontos. Deveria ser a reta do pragmatismo. O que é certo há de ser inarredável. E entra uma questão muito grave nessa questão da riqueza, da disponibilidade de recurso, guardando relação com os gastos públicos. Não há superávit público. Anos após anos, nós estamos procurando recursos para montar um projeto de educação para o país. E sem encontrar o caminho da educação básica, certamente nós precisamos fazer urgentemente um curso de bombeiros. Porque sem conhecimentos, sem capacitação, nosso horizonte será sempre de emergência. Uma coisa curiosa no cenário político brasileiro. As reformas constitucionais que aí estão sendo conduzidas por políticos que as aprovaram em 88. Quem liderou esse modelo legal, constitucional que aí está, em 88, foram políticos cujos nomes são Mário Covas, José Serra, Fernando Henrique Cardoso, com a parceria de José Sarney. Então, se eles têm razão agora, estavam enganados antes, nós perdemos 8 anos de mudança política. É o momentismo brasileiro aceito pelos políticos que nos traz angústia. Nem é a regra econômica, doutor Luiz Paulo, que graças à clareza dos economistas que nos cercam, nos ajuda a compreender. É o cumprimento das coisas que são colocadas no cenário político que dificulta a esperança de se encontrar uma resposta a curto prazo. A iniciativa privada está cada vez sendo desafiada e sendo reconhecida, que tomou uma traulitada, passou por um processo de genocídio, e fala a iniciativa privada, sem paternalizar o meio rural, que é do conhecimento, finalmente, de todos, né? Depois de várias gerações de existência, somente agora se reconhece que o meio rural foi sacrificado, é sacrificado permanentemente, mas essa constatação de que a iniciativa privada paga um preço alto, ela não é salvadora do projeto. Ela seria um sacrifício desde que fosse claramente transitório. E não o é. E uma coisa grave, quando os recursos se exaurem, é que você acaba com a vida empresarial crescente para atender uma demanda crescente de qualidade de vida. A União não consegue ter projetos próprios. Os estados estão em dificuldade de ter projetos próprios. Quando a economia estacionou, ou caminhou para essa realidade da estabilização, que é realmente uma meta vitoriosa e defensável a todo custo por nós, quando o Estado sofreu uma redução do seu tamanho comercial,
não teve condições de pagar seus gastos mensais. E as prefeituras, que eram ilhas de sucesso no interior, algumas, também estão começando a chamar pessoas para fazer melhor suas contas. Então, me preocupa o cenário de que, tendo 165 milhões de pessoas que são obrigatoriamente consumidoras e não são obrigatoriamente produtoras, o processo da travessia da estabilidade, ele é um processo condutor de um expurgo altamente penalizante para a iniciativa privada. E é preciso preservar, via exercício de gerência, exercício de sobrevida e readaptação, até reconversão, a oportunidade desses sacrificados de agora reconstruírem a retomada depois que as regras se tornarem claras. Mas é penoso, doutor Luiz Paulo, nós ficarmos com um cenário de expectativa constantemente, porque a inflação baixa é uma meta sonhada, é até histérica. O senhor disse muito bem, quando a inflação baixa vai ganhar as eleições, basta olhar para a reeleição de Menem na Argentina, a economia da Argentina continua ruim, as regras da Argentina continuam desconhecidas claramente, mas o povo que está comprando mais barato elege quem está levantando a bandeira da queda da inflação. E vai acontecer isso no Brasil também, mas essa economia que vai eleger as pessoas compromissadas em manter a inflação baixa, ela vai continuar com menos investimentos, com menos comércio e com menos renda. É preciso que o outro lado, o lado público, diminua seus gastos, diminua sua participação da economia, para o que seja administrado com mais eficiência, com os sinais claros de competitividade, para que a inserção ou a reinserção dos empresários no mundo empresarial, ele está indo para a marginalidade do mundo empresarial, seja o ponto de partida da reconstrução do país. Não me tranquiliza a regra de que o juro alto é necessário para conter o consumo. Seria suportável para nós numa estratégia de curto prazo, mas não numa estratégia de longo prazo. Eu gostaria de sua paciência, doutor Luiz Paulo, de que um mero representante da classe rural e dirigente dos micro e pequenos empresários possa colocar isso no cenário após uma brilhante exposição de sua parte. Muito obrigado. Eu não tenho nenhuma divergência com o Gilmar, aliás, raramente tenho. O que eu diria é o seguinte, veja, nós temos que separar o que é patologia do que é fisiologia do plano real. Então, um plano real, com a sua concepção geral, bem administrado, com taxas de juros decentes, um processo de privatização mais agressivo, e administrando o gasto público, exatamente como você disse, abrindo espaço para a gente, traz os benefícios com muito pouco desses custos remanescentes. E é para aí que a gente tem que caminhar, tem que brigar, tem que avançar nessa direção. A única coisa que eu diria, eu acho que é um veio muito rico para a gente explorar, passa pela privatização. Eu sinto um viés ideológico muito engraçado. O pessoal com uma origem mais para a esquerda, eles tremem nas bases quando a gente fala em vender empresa. Agora, se você diz assim, tá bom, fica com ela. Vamos simplesmente transferir ao setor privado a exploração dos serviços. E você continua dono da empresa, até o Mário Covas dá um sorriso. Se ele puder ser dono da cadeia, ele deixa o setor privado fazer a pilotagem. Eu acho que a gente deve ir por aí. Porque o que nós vamos conseguir? A ideia é essa. Ele pega lá o processamento da a companhia de saneamento aí, e diz, olha, isso para mim está custando $1 milhão por mês. Vamos fazer um leilão e grupos privados que se apresentem e me digam quanto querem receber por mês para fazer o mesmo trabalho. Eu só vou fazer controle de qualidade. Então, no leilão, digamos, com a incompetência do governo, dá para a gente, por 600 mil, fazer o mesmo serviço, ganhar algum, o consumidor se beneficiar de uma redução de tarifa,
o Mário Covas vai se abraçar nas ações da fábrica de merda e dormir feliz da vida porque ele continua proprietário. Na margem, todos os investimentos para a expansão da coleta de esgoto vai ter que ser feita pelo setor privado, porque ele não tem, e nós ainda damos 200 mil para ele poder fazer os programas sociais que ele quer por economia de dispêndio. Eu não tenho nada contra isso. Isso daí, na verdade, acho que se a gente conversasse com o ectoplasma do Hayek, ele diria, é melhor isso, viu, Luiz Paulo? Por exemplo, ele deve estar vibrando na tumba com o Sérgio Mota. Porque o que o Sérgio Mota apresentou na semana passada foi o seguinte, olha, na Telebrás, vocês esqueçam, eu não vou privatizar isso aqui, não. Eu vou fazer um oba-oba e vai ficar comigo. Agora, celular, satélite, essas coisas periféricas, vocês vão privatizando à vontade. Maravilha, sabe o que vai acontecer? Dá 3 anos. Porque há 3 anos, você vai pegar o número do teu cartão de crédito, entrar no teu computador na internet, encomendar um telefone celular na Southern Bell, nos Estados Unidos, ela te manda o aparelho, se põe em casa, vai fazer suas ligações diretamente com o satélite da AT&T, não vai nem tomar conhecimento da Telebrás, do Sérgio Mota, do diabo, e lá está o gordo abraçado com uma Telebrás que não serve para mais coisa nenhuma. Segundo o Hayek, é melhor fazer isso do que botar dinheiro na mão do governo, que ele não vai saber o que fazer. Então, está nascendo aí uma privatização espontânea, abençoada pela esquerda. Olha o que as prefeituras do PT estão fazendo nesse aspecto. Desde que elas continuem com controle acionário, elas privatizam tudo. Ótimo, nós não precisamos da posse das ações para transmitir produtividade, eficiência e padrão privado de condução dos serviços públicos. Então, aí eu acho que a gente tem uma porta de entrada importante. No mais, eu concordo plenamente com você. Não há como sustentar essas distorções do plano e ter algum setor vivo, setor privado vivo, para desfrutar da estabilidade no próximo século. Passa a palavra agora ao próximo debatedor, doutor Marcos Pessoa. Ministro Delfim, ministro Murilo Badaró, Vilas Boas, Luiz Paulo, companheiros Durval, Pereira, Gilma, caro Carlos Alberto. Senhoras e senhores, eu concordo plenamente com o otimismo do nosso companheiro Luiz Paulo Rosenberg, porque na realidade hoje nós estamos vivendo um novo país. Queira ou não, é um novo país. Infelizmente, ainda muito acostumado com a memória inflacionária que nos assolou por vários anos. Isso é difícil a adaptação. Nós estamos vendo que as empresas se endividaram acima da sua possibilidade, as próprias pessoas físicas, principalmente classe média, generalizando essa inadimplência brutal que inviabiliza praticamente grande parte do sistema financeiro nacional. Mas, na realidade, faz parte, isso aconteceu na maioria dos países que fizeram esses ajustes. E concordo plenamente com a sua afirmativa de que o sistema financeiro é muito importante. Isso, ajustes do sistema financeiro e socorro e viabilização do sistema financeiro também aconteceu nesses países. Eu perguntaria e questionaria alguns pontos que me deixam um pouco preocupado para seu otimismo do ano que vem, da inflação em cerca aí de, no máximo, 15%. Será que a agricultura vai dar essa mesma âncora verde que nos deu nesse ano que passou, nesse ano e meio que passou, com todas essas dificuldades de que nós estamos vendo no meio rural? Um ponto muito importante, no meu entendimento. Um outro ponto que me preocupa sobremaneira, doutor Luiz Paulo, é que eu tenho insistentemente procurado uma resposta para isso.
A modernização e a competitividade, segundo alguns pensadores, ela conserva emprego e gera novos empregos. A modernização da nossa economia está acontecendo exatamente o contrário. Nós estamos liberando mão de obra e liberando numa velocidade muito acelerada. Como absorver esse contingente que está sendo liberado e, com isso, aumentando os nossos desníveis sociais? É certo que a classe menos favorecida foi a mais beneficiada pelo plano, sem dúvida nenhuma. Mas como fazer para absorver esse grande contingente quando nós deparamos, às vezes, com a mão de obra que não tem toda a qualificação necessária para fazer esses acertos? É louvável o trabalho que o SEBRAE tem desenvolvido, mas ainda é muito pouco para essa grande necessidade. Eu perguntaria como o ilustre conferencista está vendo isso, principalmente com ausências de programas de investimentos de médio e longo prazo, sinalizando uma retomada do desenvolvimento e, ainda mais, preocupado com o seu ceticismo de que a nossa economia não crescerá mais do que 2% no próximo ano. Como sempre, o Marcos vai direto ao ponto. Deixa eu tratar primeiro da âncora verde. Eu não acredito que o Plano Real jamais teve como concepção ter uma âncora verde. A âncora verde, ou seja, o fato de que os preços agrícolas pagaram a conta pela sustentação da inflação baixa no primeiro ano do plano, para mim é resultado de erro de pilotagem e não um propósito determinado do governo. Vejam bem, como é que se faz política econômica? Basicamente com instrumentos: política cambial, política fiscal, política monetária. Como foi a estruturação desses 3 pontos no primeiro ano do real? Você pegou a taxa de câmbio e deixou ela assim num nível perto de 84 centavos. Você pegou a taxa de juros e deixou perto de 30% real. E você manteve uma lei salarial com indexação dos salários urbanos. Ora, o que acontece com essa política econômica básica? Não precisa fazer mais nada para dar âncora verde como subproduto. Por quê? A agricultura vai estar... É como se ela fosse forçada a fazer uma liquidação a 20% mais barato do que os preços vigentes quando começou o plano. Se você botar um câmbio, uma taxa cambial em 82 centavos, é isso, é forçar a vender com 18% de desconto se quiser continuar vivo. Se em cima disso você toca ali uma taxa de juros dessa ordem, não há a menor possibilidade de carregar estoque. Quer dizer, a agricultura vendia o que podia e o que não podia. E, ao mesmo tempo, a lei salarial, que permitia uma recomposição do poder aquisitivo do setor serviços muito mais rápida do que qualquer outro setor. Então, o que vai acontecer no final do dia? No final do dia, a agricultura está soterrada pelo câmbio e pela taxa de juros, e nós temos o setor serviço sem influência como instrumento de contenção da taxa de câmbio e beneficiado pela indexação salarial. Pense o seguinte: na concepção ortodoxa do plano, o que deveria ter sido feito? O câmbio ficar em 1, a taxa de juros desmoronar. Na Argentina, em 6 meses, a taxa nominal anual era de 18%, e você deixar a economia sem lei salarial. Muda esses parâmetros, o que a gente teria encontrado no final de um ano? Possivelmente até menos inflação do que nós tivemos. A agricultura, com um câmbio constante e uma taxa de juros até mais baixa, teria se mantido como participação no PIB, talvez até crescido um pouco por causa do ganho de produtividade. E o setor serviços e poupadores jamais teriam recebido a boquinha que receberam. Então, nós teríamos tido uma redistribuição de renda muito menos perversa do que ocorreu. Então, eu considero a âncora verde realmente o resultado do erro na condução das políticas cambial, monetária e salarial.
Já a questão da modernidade, eu acho que esse é o ponto central. É aquilo que eu disse, vai fazer combate à inflação, vai gerar um desemprego. Não investiu nos últimos 20 anos, vai ter problema com mão de obra, com estradas, com portos, com toda a infraestrutura energética. Agora, para que complicar? Eu acho importante dizer o seguinte, na minha avaliação, assim, intuição feminina, tá? Não tenho métodos econométricos, mas do desemprego provocado nesse ano, no máximo, 1/4 dele é estrutural e 3/4 eu dividiria em 20% é responsabilidade de se fazer um programa de ajustamento da economia, o resto é mero excesso de dosagem de política econômica. Então, eu não gostaria de culpar a modernização por aquilo que tem a ver com erros de pilotagem. Não tenho resposta. Mesmo esse resíduo não decorrente de incompetência é alto e vai levar uns 5, 6 anos para absorver. Não tem como evitar. Se países de primeiro mundo estão passando por isso, nós vamos ter que transitar. O que dá para dizer para esses infelizes? Consolo é que existe uma taxa de rotatividade muito alta dentro desse nível de desemprego, quer dizer, não são os mesmos 7, 8% que ficam desempregados ano após ano, tem uma dança infernal das cadeiras entre eles, e a esperança. O fato de que a economia seja relançada, tenha bases de crescimento, investimento estrangeiro começa a aparecer, isso dá uma sinalização de que esse problema possa ser superado. O triste é, nesse quadro, você vê a arrogância de alguns PhDs em Brasília, agravando um quadro que a gente mal consegue administrar. Muito obrigado, Luiz Paulo Rosenberg.